crianças condenadas? As crianças de pais não crentes serão salvas? Ao analisarmos este complexo assunto, devemos, de pronto, entender o seguinte. Item: a criança não tem condições de arrependimento. Item: a criança não pode ser batizada. Item: a criança está livre de qualquer responsabilidade. Alguns alegam, contrariando o ponto de vista bíblico, dizer a Escritura que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3 e versículo 23. Se afirmamos que essa condenação abrange também as crianças dos descrentes, pois que estão incluídas em todos, estaremos condenando as crianças dos próprios crentes, de vez que, forçosamente, estarão elas igualmente incluídas nesse coletivo. Se admitirmos que as crianças filhos de não crentes estão condenadas, então temos de considerar que agem acertadamente as igrejas que batizam crianças, visando a prepará-las para a eternidade. O Catecismo da Doutrina Cristã da Igreja Romana diz: os pais e as mães que, por negligência, deixam seus filhos sem o batismo, pecam gravemente, porque privam essas criancinhas da felicidade eterna. Mas nós não cremos que o batismo de crianças seja bíblico, nem que o batismo em si seja um meio de graça. Sob expiação, a expiação estende-se a todos os homens e opera sobre todos os homens que aceitam o sacrifício de Cristo. Os que não têm qualquer condição de aceitá-la, estão nela incluídos. Seu paralelismo com os efeitos do pecado de Adão é visto no fato de que as crianças e outras pessoas irresponsáveis, incapazes de rejeitá-la, são salvas, sem o próprio consentimento. Se nasceram debaixo da maldição, semelhantemente, nasceram sob a expiação, que é designada para remover a maldição. As crianças permanecem ao abrigo da expiação até atingirem a idade suficiente para repudiá-la ou aceitá-la. A expiação estende-se a todos os homens e opera sobre todos os homens que creem. Se as criancinhas nascerem debaixo da maldição, semelhantemente, nasceram sob a expiação que é designada para remover a maldição, e isso tem valor até que elas possam aceitar ou rejeitar a salvação. Só por uma predestinação autocrata e injusta poderiam as crianças ser condenadas pelo simples fato de nascerem de pais descrentes. É incorreto dizer que o reino dos céus é somente para as crianças que vêm a Jesus, pois como podemos admitir que crianças inocentes e irresponsáveis possam vir a Jesus? Alguém poderia indagar por que está escrito em Apocalipse capítulo 20 versículo 12 de pequenos e grandes diante do trono de juízo. Como pode ser isso? A palavra que aparece nesse texto como pequenos não se trata da expressão grega arteknos ou aphaidion, que significa criança ou menino. Mas micros, que quer dizer pequeno no sentido de posição, isto é, serão julgados tanto os grandes, os reis ou príncipes, etc., como os pequenos, os pobres. Além do mais, é bom lembrar que está escrito que cada um foi julgado segundo as suas obras. Onde estão as obras de uma criança? Podem elas ser justificadas por suas obras? Apocalipse capítulo 20 versículo 13. Afirmamos que a criança, embora pecadora por origem, não tem cometido pecado, pela inocência. Surgirá, então, outra pergunta: como Paulo falou dos filhos imundos e dos filhos santos? O que realmente o apóstolo asseverou sobre este assunto nada tem a ver com a salvação ou com o castigo eterno da criança, mas simplesmente com a limpeza cerimonial dos cônjuges, em concordarem em viver sob disciplina evangélica, fora das contaminações de prostituições idolátricas. Assim, ao nascerem, os filhos seriam limpos ou santos, no original é rágios, separados de atos profanos, puros socialmente, castos, etc. Um crente casado com descrente vivendo evangelicamente, seus filhos seriam isentos da impureza venérica das prostituições religiosas, muito comuns naqueles dias, em 1 Coríntios capítulo 6 e versículos 18 e 19. Também foi neste sentido que Paulo ensinou que os cônjuges incrédulos seriam santificados pelos crentes, isto é, vivendo a pureza evangélica, embora não sejam salvos, em 1 Coríntios capítulo 7 versículos 13. Logo, as crianças, ao morrerem sem os pais se converterem, estão debaixo da obra do grande fiador e advogado, Cristo, nosso Senhor, Hebreus capítulo 7 versículo 22, em 1 João capítulo 2 e versículo 2. E as que vivem sob um lar ímpio, estão sob a proteção da obra redentora até o tempo de saberem escolher entre o bem e o mal e terem a faculdade exercitada pela razão para crerem e serem salvas pela graça de Deus, Tito capítulo 2 e versículo 11.
Diante disso, fica bem claro que o pecado original das crianças em idade de não compreensão não é levado em consideração por Deus, pois elas estão incluídas na redenção, e esse pecado original delas, pelo eterno plano divino, lavado pelo precioso sangue de Cristo. Finalmente, devemos fazer, ainda, algumas ponderações. 1. Os maridos ou as esposas descrentes não serão salvos só por ser o seu cônjuge crente. 2. Os filhos, na idade da razão, dos crentes não serão salvos por causa da condição de santificação de seus pais. 3. Nas crianças, o pecado congênito é eliminado, é apagado, através da obra expiatória de Cristo. 4. Uma criança não tem capacidade para crer. 5. Uma criança não pode ser convencida do pecado, porque não praticou pecado algum, ela é, diante de Deus, irresponsável. 6. As criancinhas não podem ser julgadas, porque jamais se aperceberam de quaisquer leis. A única lei, se assim pode ser chamada, que predomina sobre elas é a da inocência. Elas ignoram tudo e Deus não leva em consideração o tempo da inocência, Et 17.30. Acerca das crianças do dilúvio, não pereceram por serem pecadoras, mas por uma circunstância eventual. O mesmo aconteceu com as crianças em Nob 1 Samuel capítulo 22 e versículo 11, que foram mortas desde os meninos até os de mama, e com as de Belém Mateus capítulo 2 e versículo 16, onde Herodes mandou matar todos os meninos que ali havia em todos os contornos, de 2 anos para abaixo. Também nas cidades de Sodoma e Gomorra, as crianças foram destruídas pelo juízo dos pecadores, entretanto, devemos notar que esses juízos foram materiais e temporais e não constituíam o castigo eterno. Pois, segundo as nossas leis e as leis divinas, as crianças não podem sofrer pena de condenação.